há 6 meses nesta sala, quando apresentei a lista candidata à Câmara, à Assembleia Municipal e às diversas Assembleias de Freguesia, profetizei que o CDS ia ter, nas eleições autárquicas de setembro do ano passado, o melhor resultado de sempre em Mexico. E isso realmente veio a verificar-se, sobretudo devido à ação, ao trabalho dos nossos candidatos, e queria realçar em particular 4 pessoas: o Roberto do Caniçal, a Marieta, o Bruno Aveiro e o Marco Pires, para quem peço uma salva de palmas. E temos aqui um Presidente da Conselhia que já deu um primeiro exemplo, apesar de estar há pouco tempo na política e de militar há poucos meses no CDS, já deu um exemplo de uma forma diferente de estar na política em Mexico. Não sei se sabem, mas é com muito gosto que eu digo esta noite que o Marco Pires, que foi eleito deputado municipal do CDS na Assembleia Municipal de Mexico, abdicou da sua senha de presença a que tem direito nas reuniões para ceder esse mesmo dinheiro a uma instituição particular de solidariedade social. É um ato simbólico, mas que representa uma forma diferente de estar na política no Conselho de Mexico e na região autónoma da Madeira. O crescimento do CDS em Mexico, que aliás é generalizado na região autónoma da Madeira, vai continuar. E é nessa base que também anuncio esta noite aos militantes de Mexico que o CDS vai ter uma sede no centro da freguesia de Mexico, que será aqui a nossa base de trabalho para futuros crescimentos eleitorais e para o trabalho que tem que ser feito pelos nossos autarcas e pelos nossos militantes. A Comissão Política Regional da Madeira do CDS, reconhecendo o trabalho que já foi efetuado, deferiu este pedido dos militantes e da Conselhia de Mexico para que possamos ter uma sede todo o ano, uma presença física aqui na freguesia e no Conselho de Mexico. Espero que essa sede esteja sobretudo ao serviço do povo de Mexico, mas também do nosso partido. E a propósito do nosso partido, gostaria de vos dizer hoje que temos um objetivo para este ano. O CDS da Madeira é hoje a 3ª estrutura em número de militantes no CDS nacional. A primeira é Lisboa, depois o Porto, e a 3ª estrutura já é hoje o CDS da Madeira. O nosso objetivo é que até o final do ano o CDS tenha mais militantes na Madeira do que tem em Lisboa ou no Porto, sendo a principal estrutura regional do CDS em todo o país. Minhas caras amigas e meus caros amigos, mas mais importante do que falar do nosso partido é falar da situação económica e social que atravessa a nossa terra. A Madeira vive a pior crise financeira, económica e social da sua história recente desde a implantação da autonomia. Faz segunda-feira 2 anos que o Governo Regional assinou com o Estado o chamado Plano de Ajustamento Financeiro, que não é mais do que um plano de resgate da região perante o Estado. Como sabem, durante anos, os governos regionais do PSD foram acumulando dívida atrás de dívida. Essa dívida chegou aos 7 mil milhões de euros. E foi num estado de necessidade, em que a Madeira não tinha dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos e pagar outras despesas, que o Governo Regional do PSD foi negociar com o Governo da República um plano de ajustamento financeiro. Plano de ajustamento financeiro esse que representou um aumento da carga fiscal em cerca de 30%, com os madeirenses a pagar mais impostos, ao contrário de, por exemplo, ainda hoje acontece com os Açores, que pagam menos 20% de cada imposto à tesouraria regional. O Governo Regional do PSD viu-se na contingência de lançar uma dupla austeridade sobre os madeirenses. Como sabem também, em 2011, devido à má governação dos socialistas, à dívida criada pelo Estado, Portugal teve que recorrer à chamada Troika para pedir dinheiro emprestado para pagar salário e pensões. E devido também à má governação dos governos regionais do PSD na Madeira, a região
foi obrigada a pedir dinheiro ao Estado para fazer face aos seus problemas financeiros. Tudo isto levou a que, no caso da Madeira, tivéssemos que assinar um plano que representou um aumento brutal de impostos e também do custo de vida na região. E isso repercutiu-se naturalmente na nossa economia. Temos recorde na Madeira de falências e de insolvências de empresas. Temos recorde, infelizmente, de um número de desempregados que é superior a 23 mil. Temos um crescimento da pobreza e da miséria na nossa região e a nossa riqueza entre 2012 e 2013 caiu cerca de 7%. Este é o resultado da tal dívida astronómica criada pelos governos regionais do PSD, que conduziu a Madeira ao resgate e o plano de ajustamento financeiro, que representou mais impostos, asfixia económica e mais desemprego. É por isso que o CDS tem vindo a defender que temos que renegociar com o Estado o plano de ajustamento financeiro da Madeira. Como sabem, está previsto que a 25 de maio Portugal finalmente se liberte da chamada Troika, dos tais credores internacionais que emprestaram o dinheiro a Portugal em 2011. Mas, infelizmente, no caso da Madeira, o nosso plano de ajustamento financeiro vai até o final de 2015. E como o CDS disse há 2 anos, faz agora 2 anos, na próxima segunda-feira, este plano que o governo do PSD assinou com o Estado iria ser incomportável para as finanças regionais e insuportável para as famílias e para as empresas. Outra coisa não se veio a verificar. Apesar de alguns sinais de melhoria na consolidação orçamental da Madeira, isto é, no equilíbrio entre despesas e receitas, a verdade é que a nossa economia está pior do que há 2 anos, temos menos empresas, temos mais desemprego, temos mais carências sociais e temos mais gente na pobreza. É por isso que temos a autoridade e a legitimidade para voltar a dizer que é necessário flexibilizar este plano de ajustamento financeiro e reestruturar com o apoio do Estado a dívida da região, porque ela é, nas atuais condições e prazos, impagável por parte dos madeirenses e dos porto-santenses. Nós temos que obter, junto do Estado, melhores condições no nosso plano de ajustamento financeiro, para termos mais meios financeiros para aproveitar os fundos que vêm da União Europeia a partir deste ano e até 2020. A Madeira vai receber, entre 2015 e 2020, cerca de 850 milhões de euros. É muito dinheiro, mas é preciso que nós tenhamos a nossa parte para entrar no bolo, para podermos fazer alguma obra pública, mas sobretudo mudar de ciclo económico, apoiar as nossas empresas, apoiar os setores produtivos como o turismo, a agricultura, as pescas, o comércio, a pequena indústria. O ciclo das grandes obras públicas, o ciclo dos investimentos públicos assente em dívida já passou. O que precisamos é aproveitar esse dinheiro da União Europeia, 850 milhões de euros, para aumentar a nossa capacidade produtiva, para modernizar a nossa economia, para dar mais capacidade e competências às nossas empresas, para termos mais emprego e termos maior riqueza na nossa região, para combater as desigualdades e as assimetrias sociais que foram sendo criadas nos últimos anos na região autónoma da Madeira. É por isso que é muito importante que haja um entendimento entre os 3 grandes partidos da Madeira, o PSD, o CDS e o Partido Socialista, um entendimento à volta do que deve ser a flexibilização do plano de ajustamento financeiro com o Estado e de que forma vamos reestruturar para mais anos e melhores condições a dívida de 8 mil milhões de euros da Madeira. O CDS, como partido responsável, apela mais uma vez ao PSD e ao Partido Socialista para a necessidade de haver um entendimento entre os 3 grandes partidos a nível regional para que depois possa levar esse acordo ao Governo da República para termos melhores condições financeiras, económicas e sociais na nossa terra. Eu conto convosco
para abanar este governo regional, que anda entretido nas guerras internas do PSD em vez de governar a Madeira. É tempo do Presidente do Governo, dos secretários regionais, cada um se dedicar àquilo para o qual foi incumbido, que é governar a nossa terra, em vez de andarem entretidos em guerras partidárias para ver quem será o sucessor do Dr. Alberto João Jardim. É que quando isso acontece, é que enquanto andam nas tricas internas no PSD, enquanto se insultam uns aos outros, aquilo que existe para decidir no Governo Regional, em matéria de turismo, de comércio, de agricultura, de pescas, de indústria, vai ficando dentro das gavetas e nunca mais há decisão. Porque os nossos governantes, infelizmente, só pensam numa coisa: quem vai ser o próximo líder do PSD. É necessário que parem com essa obsessão e que tenham apenas uma opção: governar mais e melhor a região autónoma da Madeira. Nós sabemos que este governo regional do PSD já se mostrou incapaz. Incapaz porque foi esse governo regional do PSD que criou a pesada dívida que estava a ser paga de forma muito cara, com muitos sacrifícios, pelos madeirenses e pelos parsantenses. E, portanto, nós sabemos que este governo regional do PSD é incapaz. Mas nós sabemos que os madeirenses são capazes. Sempre que a Madeira atravessou dificuldades, sempre que tivemos que superar obstáculos, os madeirenses deram as mãos, uniram-se, lutaram, trabalharam e conseguiram, com o seu suor e com o seu esforço, dar a volta à situação. É isso que eu espero dos madeirenses e dos porcentenses. Podem contar com o CDS. Viva Machico, viva a Madeira!